Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberto a sessão. Convido o nobre vereador Rocal para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 19ª sessão extraordinária, em 14 de novembro de 2018. Presidência da senhora vereadora Tânia Bastos, primeiro vice-presidente. Às 19h28, com a presença dos senhores vereadores, professor Célio Luparelli, Rocal, Luiz Carlos Ramos Filho, Marcelo Ará, doutor Jorge Manaia, Inaldo Silva, professor Adalmir, Felipe Michel, doutor Carlos Eduardo, Jones Moura, Marcelino de Almeida, Tiãozinho do Jacaré, Valceasa, Ítalo Ciba, Zico Bacana, Jair da Mendes Gomes, David Miranda, William Coelho, Zico, Cláudio Castro, Rosa Fernandes, Tarcísio Mota, Leandro Lira, Rafael Aloysio Freitas, Dr. João Ricardo, Eliseu Kessler, Leonel Brizola, Paulo Pinheiro, Raymond, Alexandre Esquerdo, Fernando William, Renato Cinco, Júnior da Lucinha, Tânia Bastos, Babá e Vera Lins, 36. Assume a presidência a senhora vereadora Tânia Bastos, primeiro vice-presidente. A sessão é encerrada às 20h18. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente e professor Rogério Rocal, que quando se senta na cadeira da presidência, eu sinto como se fosse um trono. A Câmara toda exalta com a sua presença e com a sua firme presidência. Senhoras e senhores vereadores, o Latino Barômetro é um trabalho feito anualmente com sede no Chile, em que são pesquisados 18 países da América Latina. É considerado a pesquisa mais crível que nós temos para o continente. Agora, há uma semana atrás, foi publicada essa nova pesquisa do Latino Barômetro. E o Globo publicou uma matéria com a representante no Chile, Janaína Figueiredo, no dia 10 de novembro. Latino Barômetro indica 2018 como um péssimo ano para a democracia na América Latina. A pesquisa anual do Latino Barômetro, feita em 18 países da América Latina, mostrou que 2018 foi o pior ano para a democracia na região, desde o início da medição, em 1995. 2 países do continente deixaram de ser democráticos, a Venezuela e Nicarágua, e todos os indicadores de confiança na democracia regrediram. Desde que o Latino Barômetro começou a realizar pesquisas em todos os países do continente, há 23 anos, o respaldo à democracia teve momentos de auge, como em 1997, quando chegou a 63%. Hoje o percentual caiu para 48%, o ponto mais baixo desde 20 anos. No Brasil, a satisfação com a democracia é menor na região, 9%. E o percentual dos brasileiros que apoiam o regime democrático também se encontra entre os menores,
apenas 34% dizem apoiar a democracia. E o país só fica à frente dos centro-americanos, Honduras, Guatemala e El Salvador, que nós estamos vendo agora, esse espetáculo triste de milhares de pessoas desses países tentando entrar de qualquer maneira pela fronteira do México com os Estados Unidos. Quando a pergunta feita foi se o país em que vive o cidadão está progredindo ou regredindo, outra vez os brasileiros mostraram-se desapontados. E o Brasil figurou no final do ranking, empatado em último lugar com a Venezuela. Só 6% dos brasileiros acreditam que o país está progredindo. A má percepção da economia afeta a avaliação do sistema político, registra o relatório. O levantamento também perguntou se as pessoas acreditam que vivem em países democráticos. Nesse tópico, 17% dos brasileiros responderam que o Brasil não é uma democracia, contra 37% na Venezuela e 35% na Nicarágua. A maioria dos brasileiros, 52%, acredita que o país é uma democracia com grandes problemas, enquanto no Chile, Costa Rica e Uruguai, mais de 40% veem uma democracia com pequenos problemas. E por falar em Chile, no dia de hoje o presidente Temer e o presidente Piñera assinam um importante tratado de livre comércio entre Brasil e Chile. Para a pesquisa desse ano, a entidade entrevistou 20.204 pessoas entre 15 de junho e 2 de agosto, o que considera uma amostra representativa da população total dos 18 países, que chega a 650 milhões de habitantes. Ante os números, a diretora do Latim Barômetro, Marta Lagos, definiu 2018 como anos horríveis. Para a região, poucas vezes, segundo ela, o continente viveu um período tão convulsionado em sua história desde o início da transição para a democracia nos anos 1980. Em entrevista ao Globo, Lagos fez um alerta para a falta de consciência sobre o que chamou de diabetes democrática, que se espalha pelo continente, e afirmou que é necessário saber declarar e entender onde estamos posicionados. No caso do Brasil, por exemplo, a eleição de Bolsonaro é consequência e não causa de uma situação. Mas o Brasil não está sozinho. A confiança e a credibilidade da democracia estão sendo questionadas em todos os países da região. Para ela, a eleição de Bolsonaro explica-se pelo desejo dos brasileiros de eleger alguém que tire o país do buraco e alguém que é visto como alheio ao sistema político tradicional e suas mazelas. No Brasil, a confiança interpessoal, isso que é um dado, presidente, que é o que mais me impressionou dessa pesquisa. No Brasil, a confiança interpessoal é de 4%. Isso significa que os brasileiros praticamente não confiam em ninguém, muito menos nas instituições e partidos políticos. A crise da democracia é consequência disso, frisou. Somente em 9 países, de acordo com o levantamento desse ano, o apoio ao sistema democrático supera 9 dos 18, supera 50%. E é o percentual mais elevado, e o percentual mais elevado foi registrado na Venezuela, 75%, onde se impôs, nas palavras de Marta, um autoritarismo eleitoral, mesmo o caso da Nicarágua. Na Argentina, o apoio à democracia alcança 59%, no Uruguai, 61%, e no Brasil apenas 34%. No outro extremo, o autoritarismo é visto como um modelo positivo por 27% dos paraguaios, 23% dos chilenos e 20% dos guatemaltecos. Os povos da América Latina querem prosperidade e desenvolvimento. Não há evidências de uma demanda por autoritarismo, mas por ordem e ausência de violência, diz Lagos,
em texto que acompanha o relatório. Na visão da professora Maria Regina Soares de Lima, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos, IESP, da UERJ, e coordenadora do Observatório Político Sul-Americano, OPSA, nos casos de países como Venezuela e Nicarágua, o grande problema atualmente é que não existem governos dispostos a negociar. São democracias que estão por um fio, mas elas não podem ser excluídas nem ignoradas. Tampouco pode-se pensar numa intervenção, enfatizou a professora. No caso do Brasil, sustentou Maria Regina, a eleição de Bolsonaro explica-se pela demanda de liberalismo econômico e segurança, e ao mesmo tempo rejeição à corrupção. O presidente eleito foi visto como uma novidade, mas rapidamente ficará claro que não é, disse a professora. A Timbarômetro analisa a eleição brasileira e afirma não entender a surpresa do mundo com a vitória de Bolsonaro. Essa surpresa não deveria ser tal se levarmos em consideração que 65% dos brasileiros dizem que a democracia tem problemas, grandes e pequenos, e 17% asseguram que não existe democracia no país. O Brasil é simplesmente um país onde a crítica à democracia teve consequências eleitorais. Não é uma exceção. Em outros países, como o Chile, por exemplo, 84% dos cidadãos se queixam do sistema democrático atual, diz o relatório. No Brasil, a satisfação com a democracia é menor na região. Apenas 9% se dizem satisfeitos. Senhor presidente, apenas, aproveitando a sua paciência, cumprimentar o jovem Bruno Cazuilo, que na semana passada em Helsinki foi mais uma vez levado à executiva da Juventude da União Democrática Internacional, da IDU. Ele esteve em Helsinki, representando democratas, nos representando, e, como sempre, com o brilho que o caracteriza. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Leandro Lira, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, presidente, senhoras e senhores vereadores, cariocas que nos escutam. Presidente, na semana passada, eu estava lendo uma publicação do Tesouro Nacional, que é um relatório de avaliação que ele faz dos entes subnacionais. O Tesouro ele passa a avaliar como que estão as finanças dos estados e municípios do país. E a conclusão que o estudo chega de maneira muito sucinta é que a situação fiscal, o quadro fiscal dos estados brasileiros está piorando. O déficit orçamentário, financeiro, encontrado pelos estados em 2016, aumentou em mais de 3 vezes em 2017. E os motivos para a deterioração do quadro fiscal seguem sempre a mesma linha, que a gente já vem apontando aqui há um tempo, e a principal questão que nós temos é o crescimento da despesa de pessoal, e que agora cresce em um momento em que o país ainda não se recuperou da crise que passou nos últimos anos. Porque enquanto o país cresce, você consegue sustentar o crescimento da folha. A partir do momento que o país começa a patinar, fica cada vez mais difícil. E olhando especificamente para essa questão previdenciária, presidente, uma coisa que é muito dita pelas pessoas é que o Brasil tem uma pirâmide etária que está se invertendo. O que é verdade. A gente tem uma demografia muito ruim em termos previdenciários. Por quê? Porque você tem muita gente concentrada, hoje, entre 40 e 50 anos, que vai se aposentar pelos próximos 20 anos, e a quantidade de jovens para pagar por essas aposentadorias vai diminuir drasticamente no país. É o famoso fim do bônus demográfico, que é o momento em que o país tem muitas pessoas jovens. Mas um aspecto que, em geral, não é mencionado, é que uma das formas que você tem de atenuar esse problema do fim do bônus demográfico, ou seja, da redução do número de jovens que você vai ter no país, consequentemente aumento do número de idosos, uma das formas que você tem
de balancear esse efeito é justamente se você aumenta a produtividade de cada trabalhador, de cada jovem no país. Porque é verdade que é muito melhor para a economia se você tiver, por exemplo, 5 jovens para cada idoso. Mas mesmo que você tenha um único jovem para cada idoso no país, se você conseguir fazer que nesse período de tempo a produtividade, o valor do trabalho, os serviços entregues, oriundos da qualificação, da capacidade técnica, dos serviços existentes no país, melhore, apesar de você ter menos jovens, você tem jovens mais produtivos. Você tem trabalhadores mais produtivos no país. E essa é uma das formas que nós temos de enfrentar esse desafio previdenciário, de enfrentar o fim do bônus demográfico do país, qualificando e aumentando a produtividade, o valor do serviço do trabalho do jovem brasileiro. E quando a gente fala de valor do trabalho, de produtividade do jovem brasileiro, algo que é indissociável disso são os patamares de educação do país. Quanto melhor educado, quanto mais bem treinado, quanto melhores os conhecimentos de matemática, de interpretação textual, quanto mais tempo na escola, com uma formação escolar alinhada, quanto mais bem formado for o jovem, obviamente maior será a sua produtividade. E aí, presidente, que um estudo, uma avaliação, na verdade, feita pelo PISA, aponta um dado que é alarmante. É fato público e notório que o Brasil, ele tem performado, ele tem tido índices, resultados muito aquém de outros países comparáveis, outros países de mesma renda, outros países que investem o mesmo montante em educação. Mesmo quando se compara com estes países, o Brasil tem ficado atrás em matemática, em português. E um dos pontos que foi levantado por essa avaliação do PISA foi que em uma avaliação de 15 países, com alunos de 15 anos, vereador Hinaldo, o Brasil foi o último colocado em termos de conhecimentos básicos de finanças. O jovem brasileiro, ele não tem noções mínimas em termos financeiros. Termos financeiros, conhecimento como taxa de juros, poupança. E a falta desses conhecimentos é só um dos aspectos, claro, quando a gente fala de deficiências na educação brasileira, e que por fim acarretam lá na frente de deficiência na produtividade. Porque daqui a pouco o garoto tem dificuldade para se inserir no mercado de trabalho, daqui a pouco tem dificuldade para conseguir se atualizar no mercado, fazer frente às demandas cada vez mais exigentes, cada vez mais dinâmicas que o mercado exige. Mas isso não trata única e exclusivamente da formação, porque um outro dado muito interessante que existe, e essa é uma pesquisa feita pelo Sebrae, é que mais de 70% dos empreendedores autônomos do país que faturam mais de R$80 mil ano, até R$80 mil ano, não dispõem de noções mínimas de finanças. Isso quer dizer o quê? Que o empreendedor, ele toca o seu negócio sem projetar um fluxo de caixa, sem fazer uma análise dos custos, sem saber se ele pode vender tal produto, produto A ou produto B, com insumo A ou insumo B, sem entender quais são as possibilidades de financiamento que ele tem, se ele precisar expandir a produção, faltando conceitos básicos que, em última instância, afeta não só o mercado de trabalho, não só quem procura por emprego, mas também quem trabalha de maneira autônoma, quem gera fluxo de renda no país. E aí, no momento em que a gente vê a situação dos estados deteriorando por conta da levantada do aumento da despesa de pessoal, a principal dificuldade que nós temos no país é retomada de crescimento, porque eu falei, se o país cresce, todos esses problemas fiscais somem.
O país está crescendo, problema nenhum aparece. Tem dinheiro para investir, tem dinheiro para custear, tem dinheiro para manter a máquina pública operando. O país começou a patinar no crescimento, começa a aparecer problema. No momento que o país precisa crescer, e precisa crescer rápido, por quê? Porque a gente está terminando o bônus demográfico, a quantidade de jovens no país está decaindo, a quantidade de idosos está subindo. Uma das coisas que poderiam nos ajudar é justamente o aumento da produtividade do jovem brasileiro, do trabalhador brasileiro, através de melhores índices educacionais, especialmente, por exemplo, uma maior atenção dada para dados e para o ensino de noções básicas de finanças. E não é à toa, presidente, que a China, que era um país que na década de 80, a renda per capita de um chinês, o chinês em média não ganhava 1/10 do que o brasileiro ganhava na década de 80. 1/10. Hoje, a renda média do chinês é maior que a do brasileiro, sendo que a gente está indo para baixo, o chinês está indo para cima. Os caras lá crescem a 2 dígitos ano após ano. A gente aqui com dificuldade. Um dos motivos, por exemplo, é a ênfase que o sistema de educação chinês dá a essas noções básicas. E aí com isso reflete não só na qualificação da mão de obra, nas oportunidades de emprego que existem na economia, como também, por exemplo, no nível de poupança que tem no país. Porque quem sabe colocar na ponta do lápis e entende que precisa poupar para poder garantir uma vida razoável, confortável no futuro, isso aumenta invariavelmente a poupança que existe no país, o que acaba invariavelmente facilitando os investimentos. E aí é um ciclo virtuoso sem tamanho, e a grande questão que nós temos é como que nós fazemos para entrar nele. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Hinaldo Silva, que dispõe de 10 minutos. Muito boa tarde, senhor presidente, professor Rogério Rocal, Campo Grande, está bem representada aqui nessa casa pelo senhor, tem feito um trabalho com excelência. Que bom compartilhar do mesmo ambiente que o senhor tem contribuído para o Rio de Janeiro. Boa tarde a todos os telespectadores, aos servidores desta casa. Estava aqui ouvindo o nobre vereador Leandro Lira, que dá uma aula aí de matemática, né? Eu gosto muito da Bíblia, vereador. Todo mundo sabe que eu sou pastor. E o maior exemplo de recuperação foi quando José governou o Egito. Diferente do que aconteceu no Rio de Janeiro, principalmente. Na época de muita fartura, de muito dinheiro, houve muita ostentação, viagem para Paris, muito gasto, e as consequências disso a gente vê aí tantos políticos do alto escalão presos, porque na época de muito dinheiro, com Copa do Mundo, com Olimpíadas, dinheiro federal entrando no Rio de Janeiro, eles gastaram muito. Lá no Egito não. Quando o faraó tem um sonho e José vai interpretar o sonho de faraó, o faraó vai ter um sonho que vai ter 7 anos de vaca gorda, depois vai vir 7 anos de vacas magras. E José diz o seguinte: olha, nesses 7 anos de vaca gorda vamos administrar, vamos construir celeiros, vamos guardar. Quando a crise chegar, nós teremos recursos. E foi o que aconteceu. O problema é que na hora da fartura as pessoas querem ostentar, gastam, e na hora que vem a crise não tem como vencer. Foi o que aconteceu no Rio de Janeiro. E lá no Egito, quando a crise veio, os países vizinhos não tinham comida, pegava seus dinheiros, descia para o Egito e comprava mantimento. O dinheiro acabou. Eles levavam seus animais, seus gados, comprava alimento. E o Egito crescendo. O animal acaba, eles entregam suas terras por causa do alimento, por causa da comida. E daqui a pouco não tem mais animal, não tem mais terra, não tem mais gados, eles então vão trabalhar.
E o Egito então cresce e se tornou a grande potência. Eu imagino se o Rio de Janeiro, nessa época de muita fartura, se os nossos governantes pensassem um futuro melhor e administrassem tudo isso. Quando a crise chegasse, o Rio de Janeiro, que é essa cidade maravilhosa, que é essa cidade que o mundo conhece, estaria sobrevivendo. Como eles gastaram tudo na época da fartura, o prefeito Marcelo Crivella vai e assume essa cidade numa crise enorme. E aí a gente vê que na crise a gente tem que sentir na pele para tentar sobreviver. Aí o prefeito vai enfrentar a primeira dificuldade: não tem dinheiro para patrocinar a Rede Globo, não tem publicidade, não tem dinheiro para colocar na Rede Globo, e ele com isso então vai apanhar todos os dias. A Rede Globo e os outras também, tentando colocar a imagem dele de um mau gestor na cidade, sem saber que não há dinheiro. Aliás, saber eles sabem, todo mundo sabe que não tem dinheiro. Essa casa, semana passada, aprovou o empréstimo de 300 milhões, porque o prefeito é humano e aquela propaganda dele, que é cuidar das pessoas, ele não consegue dormir sabendo que o ano está terminando e os servidores que tanto trabalham com dignidade, na eminência de não receber pagamento, na eminência de não receber o 13º, como aconteceu com o Estado, ele mandou para essa casa um pedido de empréstimo. Aí vem a oposição, que se vangloria, né, que vive de fazer barulho, vem a oposição contra, né? E eu fico pensando assim, será que a oposição, ou aqueles que se oporam, de fato estão pensando, presidente, nos servidores? Será que eles estão pensando, de fato, nos que mais precisam? Ou eles estão torcendo para que o governo de Marcelo Crivella dê errado? Acho que deve ser isso. As pessoas estão torcendo para que o governo de Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, dê errado. Mas como ele tem procurado, através de sacrifícios, através do homem que acorda cedo, dorme tarde e ninguém diz nada, tentar erguer esse Rio de Janeiro, nesses primeiros 2 anos, está terminando aí agora, com muita dificuldade, sem dinheiro, sem nada, e ele está tentando pagar as contas, está tentando pagar os seus servidores, e a gente acompanha isso aqui nessa casa. Se alguma coisa ainda está faltando, é por falta de recursos. Mas essa casa aqui, com bom senso, vendo a melhora para o Rio de Janeiro, pensando não nos nossos mandatos, porque a gente fica nessa casa há 4 anos, pensando não no mandato do prefeito, mas pensando na população. Essa casa conseguiu aumentar alguns impostos para a cidade do Rio de Janeiro. E a gente está chegando aí mais um final de ano. Eu tenho certeza que vai ser um final de ano feliz para os servidores, feliz com o Réveillon do final de ano, os servidores com os seus 13º pago, ainda que com sacrifício, ainda com preço de sangue, um empréstimo concedido por esta casa, mas o prefeito mais uma vez vai fechar o ano sem dever nenhum salário aos servidores. Então, a gente precisa aprender essas lições. Hoje, na dificuldade, não tem como guardar. Na dificuldade, não tem como separar. Tem que matar um leão a cada dia. Se na época da fartura, os governos que governaram isso tiverem se preparado para o futuro, guardado, tivessem se preparado para o futuro, economizaram, não ostentaram anéis de 800 milhões, enfim, esse Rio de Janeiro hoje seria muito melhor de se governar e de se viver. Então, essa casa torce para que o prefeito consiga fazer uma boa gestão. Essa casa, na sua maioria, torce para que o Rio de Janeiro volte a ser aquela cidade maravilhosa, onde os turistas
tenha prazer de estar aqui, tenha segurança de estar aqui. E a gente está caminhando aí para o final de ano. E eu quero aqui agradecer a cada vereador que semana passada aprovou esse empréstimo de 300 milhões para que o prefeito pudesse então pagar os servidores do município aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente, todos e todas. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, querido amigo vereador Rogério Rocal, demais colegas vereadores presentes, aqueles que se encontram em seus gabinetes, demais funcionários. Eu até vim tratar de um outro tema, mas aproveito para debater aqui com meu colega Reinaldo Silva. Vossa Excelência traz algumas reflexões que são bastante interessantes mesmo. Os governantes deviam ter uma preocupação maior com a poupança, maior com gastar os recursos de forma adequada, sem esbanjar, sem corromper, sem tratá-los de forma inadequada. Há uma frase, uma brincadeira que diz que o dinheiro aceita tudo menos desaforo, né? E quando as pessoas tratam os recursos públicos, que é dinheiro, com desaforo, o resultado não é bom. Então, a preocupação essencial de Vossa Excelência é correta. Da mesma maneira que, numa democracia, é importante que a oposição exista, se manifeste, até porque, eu já disse aqui, é uma frase de Voltaire, em que ele diz que a crítica é tão importante que isso deveria ser feita pelos amigos. Né? Normalmente, os amigos só elogiam, né? Quando os amigos deveriam também criticar, deveriam também dizer, olha, prefeito, isso que o senhor fez ou que está fazendo não é correto, etc. e tal. Mas há também uma outra tendência equivocada, né, de nós, ao sermos aliados, ao sermos base de apoio, ao sermos amigos, muitas vezes pessoais de uma determinada pessoa, principalmente quando ele se encontra no cargo de prefeito, nós dizermos sempre que ele está acertando, né? Isso faz com que ele se vicie no cometimento dos erros, né? Vossa Excelência mesmo acompanhou o primeiro ano de governo, fiz parte da base de apoio do governo. Estive em todas as reuniões convocadas pelo governo. Vossa Excelência até há de se lembrar que num dia no Palácio eu sugeri que ele trouxesse da Câmara, né, um vereador experiente como o vereador Messina para ajudá-lo, né, na reorganização do governo, enfim, na melhor definição de políticas públicas, etc. e tal. Aliás, o vereador Messina me deve a condição de primeiro-ministro. E eu acho, sinceramente, que o Messina deu uma grande contribuição ao governo, né? Tem procurado, né? Às vezes sobe um pouco o ego e tal, aí a soberba, né? Ultrapassa os limites do necessário e tal, mas nós não podemos deixar de afirmar aqui os erros que o governo comete. Eu poderia dizer, por exemplo, não houve transição, isso foi gravíssimo, pagou 1 bilhão e 300 milhões, 1 bilhão e 400 milhões de reais a pagar, que não deveria ter pago. Nenhum governante, né, com habilidade e conhecimento da administração pública recebe uma dívida de 1 bilhão e 400 milhões, em 3 meses paga 1 bilhão e 300 milhões, chama os credores, negocia, parcela, etc. e tal. Não tem que gastar 1,5 bilhão, tanto que pagou 1 bilhão e 300 e repassou para esse ano, né, restos a pagar de 1 bilhão. Né, o que pagou do governo passado, que critica tanto, assumiu e passou para o ano seguinte, seu próprio governo. Inabilidade, falta de experiência, falta de conhecimento da própria secretária de Fazenda, que não deu as informações corretas. E eu poderia citar diversos equívocos que foram cometidos por falta de experiência, por falta de transição. Tal. E alguns, né, por uma prática, que é uma prática que ou a gente acaba com essa prática, ou nós vamos acabar com a democracia, né? Que é muito mais perigoso, que é
né, a manutenção do fisiologismo. O que é o fisiologismo? Todo mundo sabe, mas a gente não vale a pena sempre relembrar. É o chamado toma lá da cá, que, aliás, o presidente da República ganhou dizendo que não ia fazer, ainda que, aparentemente, já comece, né, a colocar lá alguns ministros que, pelo menos do DEM, que já tem 3, né, membros no governo, e que, aparentemente, né, sendo o articulador político do governo, o Onyx Lorenzoni do DEM, né, dá a impressão de que o Onyx Lorenzoni busca ali a prática do fisiologismo. A prática, né, Então é preciso ter um cuidado muito grande de se relacionar com os políticos, de um modo geral, da forma que os políticos têm que se relacionar. Todos os vereadores aqui têm mandato. Se tem mandato, foram eleitos pela população, para representar a população. Se tem demandas e essas demandas se encaixam dentro das receitas da prefeitura, tem que atender. Se não se encaixam, não deve atender. Não tem, a meu ver, porque tem um grupo de privilegiados, e esses privilegiados normalmente são os privilegiados de sempre, né, que trocam o seu apoio em favor de benesses, essa coisa toda. Isso tem que acabar. Isso o que tem, tem, o que não tem, não tem, o que pode dar para um, pode dar para todos, o que não pode dar para todos, não pode dar para nenhum, e assim deve ser a democracia, né? Eu, com a vereadora, aliás, Rosa Fernandes e Tereza Berger, que se encontram aqui presentes, formamos uma comissão para acompanhar obras inacabadas e, claro, pedimos relatório da Secretaria hoje de Urbanismo e Infraestrutura e Habitação ao Sebastião Bruno. Ele se recusou a vir várias vezes, depois veio, enfim, trouxe toda a documentação e tal. E veja bem uma coisa interessante, na documentação que ele traz, das 21 obras previstas para serem implementadas, não tem nenhuma obra prevista para dar um melhor acesso à península onde mora o prefeito desta cidade, o Astor Manuel Crivella, engenheiro, doutor Manuel Crivella. A imprensa, né, divulga ontem e hoje que os moradores tomaram conhecimento de que técnicos da prefeitura estavam visitando a região, né, e, indagados pela própria comunidade o que estavam fazendo naquela região, disseram que estavam elaborando um projeto de um acesso melhor à península para evitar os transtornos de engarrafamento que são provocados hoje em dia pelo enorme crescimento daquela região, né, sem o adequado número de vias que deem acesso. Segundo os próprios técnicos, essa obra custaria R$2 milhões. Aí a pergunta que nos vem, primeiro, por que ela não está na relação de obras previstas, né, a serem realizadas, entregues pelo Sebastião Bruno a esta casa? Segundo, por que não está prevista na lei orgânica, na lei orçamentária da prefeitura? Terceiro, por que fazer uma obra de 2 milhões para beneficiar um grupo de pessoas já ultra beneficiadas, né, que são aquelas pessoas que moram no Península, onde mora o prefeito, né, ao mesmo tempo que se corta 184 equipes de saúde, deixando de atender uma parcela imensa da população que é atendida, né, pela saúde pública, pelo atendimento básico em saúde. Então, claro que nós temos que ter o cuidado que Vossa Excelência revelou aqui, poupar quando, né, as vacas são gordas, né, não permitir, porque o governo não é meu, é de outro, eventualmente de um adversário, que se dane o povo, vou gastar tudo agora, e ele que se sacrifique, e ele que deixa o povo sem ter, né, saúde, educação de forma adequada. Eu acho ruim que a oposição também seja contra tudo por ser contra tudo, né? Eu aqui, por exemplo, votei o empréstimo em primeira discussão, votei favoravelmente, como Vossa Excelência deve ter visto, sabendo da necessidade, né, dos 300 milhões para pagamento de aposentados. Eu sei, porque faço conta, que esse dinheiro é fundamental e não quero que os aposentados fiquem sem receber. Por outro lado, Vossa Excelência, tanto quanto eu, aliás, somos membros de uma mesma comissão, sabemos que a forma de encaminhar o projeto, o método de encaminhar o projeto, as informações, né, na justificativa que estavam no projeto eram completamente equivocadas.
né? Nós não sabíamos por que o Santander, não sabíamos a taxa de juros, não sabíamos se havia carência, enfim, não sabíamos absolutamente nada sobre aquele empréstimo. E não se trata o Poder Legislativo desta forma, mesmo quando nós estamos diante de uma necessidade premente, como é o caso de se pagar os servidores, né, como foi o caso do empréstimo. Então, assim, a gente está criticando, não é no sentido de criticar, eu pelo menos não estou criticando e fazendo oposição por oposição, né, querendo que o prefeito entre pelo cano, se dê mal, e que o governo vá mal e a população, em decorrência também, né, pague o preço de um governo, né, que comete equívocos. Mas a gente tem procurado, eu pelo menos tenho procurado demonstrar que quando acerta, ótimo, vamos aplaudir. Mas quando erra, tem que ser criticado, merece ser criticado. Quem não é criticado não aprende, né? Até porque acha que o erro é acerto, né? E quando não aprende, continua errando, e quem paga o preço dos erros, né, acumulados é a população. Então, esse contraste que gostaria de fazer com a fala de Vossa Excelência. Eu vim aqui para falar sobre o Dia da Consciência Negra, que foi ontem. Não deu tempo, mas eu me escreverei. Muito obrigado. A oradora inscrita é a senhora vereadora Tereza Berger, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente desta sessão, senhores vereadores e vereadoras, funcionários, inicialmente eu quero fazer referência a uma nota publicada numa coluna do Jornal do Brasil, falando sobre contratos emergenciais. Todos aqui sabem da minha posição em relação a essa questão, especialmente em relação à Secretaria de Educação, que vem assinando muitos contratos emergenciais na gestão do ex-secretário César Benjamin, mas também após a saída de César Benjamin. Então, nós temos muitas vezes criticado esta posição da Secretaria, mas o colunista exagerou na dose quando disse que a ONG Natus, ela embolsava o dinheiro e não pagava aos funcionários. Eu, quando estive na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, realmente rompemos um contrato com a Inatus por conta do não cumprimento do contrato, por conta da prestação de contas também que não era adequada, mas daí a se fazer uma afirmação de embolsar dinheiro, isso é uma coisa que realmente não condiz com a minha forma de conduzir essas questões e de me manifestar em relação a esta ou aquela questão. Então, queria deixar muito claro que esta nota é uma nota equivocada e que absolutamente, eu nem falei com esse colunista, mas de qualquer maneira, se tivesse falado, jamais teria expressado a forma como ele colocou na nota. Por outro lado, também, senhor presidente, eu não poderia deixar de fazer referência aqui hoje em relação a mais um capítulo da climatização dos ônibus, uma matéria vasta que saiu hoje nos jornais, mostrando que a 8ª Vara de Fazenda da capital havia determinado que a prefeitura interviesse nos 4 consórcios que operam o sistema. Toda a frota deverá ser climatizada até setembro de 2020 e os serviços deverão ser melhorados. Os ônibus, pelo contrato inicial, na verdade, eles deveriam ser todos climatizados
até o final de 2016. Ora, agora nós temos aí uma nova determinação que será 2020, setembro de 2020. Mas o que me assusta mais nesta questão são as péssimas condições do transporte público no nosso município. Ônibus caindo aos pedaços, atrasos, muitas vezes as pessoas ficam horas nos pontos aguardando o ônibus e eles não passam. Por outro lado, chega-se ao ponto de chover dentro do ônibus. Imaginem os senhores, hoje a minha secretária, que eu chamo carinhosamente minha secretária doméstica, ela me relatava exatamente isso, que estava chovendo no ônibus, ela quase que abriu o guarda-chuva. Então, vejam os senhores a que ponto chegou o transporte público na nossa cidade. Eu acho que nós, como vereadores, deveríamos organizar um movimento, sim, aqui nesta casa e cobrar para que os usuários não continuem a viver esta situação. Nós sabemos muito bem que o município atravessa várias dificuldades. Ainda há pouco eu ouvi os dois vereadores que me antecederam, inclusive o vereador Hinaldo Silva, falando da vontade do prefeito de contribuir, de cuidar das pessoas, mas, infelizmente, eu não penso como ele. Eu acho que eu não sou uma pessoa que pense que quanto pior, melhor, que torça contra a gestão do prefeito Marcelo Crivella, até porque eu estaria torcendo contra mim mesmo. Eu acho que nós todos temos obrigação de contribuir e desejar o melhor para a nossa cidade, o melhor para o nosso estado e para o nosso país. Mas eu estranho, por exemplo, quando a prefeitura declara que ainda não soube, ainda não foi notificada pela 8ª Vara de Fazenda da capital, mas quando for notificada, ela irá recorrer. Aí então eu pergunto, a prefeitura, o nosso prefeito, está a favor de quem? Das empresas ou do cidadão? Infelizmente, nós já vimos este filme antes e me assusta muito esta posição. Me assusta porque eu acho que a obrigação do prefeito é defender os interesses da cidade, é defender os interesses do cidadão e nunca das empresas de ônibus. Nós esperamos que finalmente tenhamos um desfecho que possa atender ao cidadão, mas entendo que nós, nesta casa, temos o compromisso de cobrar, sim, de cobrar do prefeito, de cobrar dos prestadores de serviços à cidade o melhor para a população. Infelizmente, não é isso que temos assistido e é realmente assustador. Assustador e até chega a ser cômico, para não ser trágico, como eu costumo dizer. Alguém afirmar que quase
abriu o guarda-chuva dentro do ônibus. Tão ruim era a situação daquele coletivo que transporta pessoas todos os dias. Obrigada, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, em verdade, nós ontem, não é exatamente comemoramos, mas refletimos no Dia da Consciência Negra sobre a história dos negros no Brasil. Aliás, um fato interessante é que eu fiz uma publicação contando um pouco da história da escravidão no Brasil e dos resquícios e sequelas da escravidão em nosso país. E, surpreendentemente, o número de comentários na postagem foi muito além do que eu supunha e imaginava, e com uma imensa parcela, também maior do que eu imaginava, de pessoas fazendo críticas muito contundentes ao fato de entenderem que eu estava tentando enfim, contar uma história diferente da história real, e com um argumento muito utilizado pelo presidente eleito, de que relembrar o passado histórico de um povo, rememorar os acontecimentos da história, implica em dividir ainda mais esse povo, como se nós tivéssemos que apagar a memória e o passado dos povos em geral, para construirmos a partir de então um mundo em que todos se sintam iguais em oportunidades. Óbvio que isso é uma falácia, é uma falácia comprovada, inclusive historicamente, tanto que os negros, quando chegavam ao Brasil, a primeira coisa que os brancos lhes faziam, aqueles que chegavam vivos ao Brasil, muitos eram jogados como lixo no fundo do mar, outros eram colocados ali no Cais do Valongo, em gaiolas e engordados para serem vendidos a preços mais elevados. Os que sobreviviam a toda essa tragédia iam servir a famílias, normalmente, uma família de classe média tinha de 15 a 20 escravos que moravam do lado de fora da casa grande, no que se chamava senzala, normalmente galpões sequer sem paredes, para entrar na casa grande, com autorização do dono, tinham que lavar os pés, daí a denominação lava-pés, o rapa-pé, de pessoas pobres e simples. Normalmente, sofriam chibatadas, açoites, semanalmente, porque havia uma máxima que deveria, para manter os negros sem fugir, e produzindo, além do que, ou pelo menos na expectativa do patrão, deveriam ser açoitados um ou outro para servirem de exemplos aos demais, numa tragédia semelhante, inclusive, ao Holocausto. O número de negros, inclusive, que foram trazidos para o Brasil, o número de negros que foram mortos, assassinados, tratados como animais, tratados como coisa, como mercadoria, ultrapassa números que talvez sejam os próprios números do Holocausto. E quando esses negros aqui chegavam, para melhor serem dominados, para melhor serem doutrinados, a primeira coisa que se fazia era apagar a sua memória,
exatamente mudaram o nome, né? Enfim, de Zumbi, Gangazumba, ou qualquer outro nome, para Joaquim, Manuel, né? Enfim. Então, mudava-se o nome, mudava-se a religião, né? Se trouxesse religiões africanas, eles tinham que incorporar a religião branca, que era o catolicismo. A sua musicalidade era reprimida, né? Como o samba foi quase que até o início da década de 20. As suas manifestações culturais, sejam elas de que natureza fosse, também eram reprimidas. Então a repressão à cultura, a repressão à memória, né? O desconhecimento da memória é uma forma de manter um povo dócil à sua dominação. Aliás, aqueles que gostam de recorrer, né, ao Google para ter conhecimento sobre um pouco de história, há um discurso realizado pelo Nixon, assim que os Estados Unidos perderam a guerra no Vietnã e tiveram que assinar um armistício. Nixon vai ao Congresso americano, faz um discurso, e nesse discurso ele diz claramente que tanto quanto investir em armas, e o exército americano já era, como é até hoje, o mais poderoso e belicoso do mundo, o povo americano, né, e as escolas americanas e os líderes americanos deveriam investir na cultura dos povos, né? Não é à toa que daí nasceram os irmãos Koch, né, os investimentos dos Rothschilds e outros, na implantação de um modelo ideológico de defesa do liberalismo, né, que atendeu em larga escala aos interesses americanos durante algum tempo. Depois, claro, levou o país a sacrifícios até a quebra em 2008, recuperada pelo Estado, né, que investiu mais de R$1 trilhão para salvar os bancos e as seguradoras. Mas assim, o ideal liberal conservador, ele continua, né, pelo mundo afora, incentivando através principalmente das redes de comunicação dominadas, né, pela indústria norte-americana, a servir como propaganda, né, em todo o mundo. De tal forma a fazer com que as pessoas esqueçam literalmente a sua história, o seu passado, que as pessoas deixem de ler coisas adversas, coisas que não são, enfim, aquela propaganda permanente, como dizia Goebbels, né, o líder da comunicação do nazismo, né, contar as mentiras tantas vezes quanto fossem necessárias até que elas se transformassem em verdade. Então, assim, quando nós tentamos contar um pouco da história, né, dos negros do Brasil, o que nós estamos fazendo, inclusive indo de encontro ao movimento negro unificado, é fazer com que as pessoas, tendo conhecimento da história dos negros e do seu papel, né, o papel que cumprem hoje, não é à toa, quando a gente olha aqui esse plenário, aliás, o presidente hoje, para nossa honra e orgulho, né, pertence à raça negra, mas colegas seus negros são muito poucos. Há poucos dias eu li que no Congresso Nacional só 4% são negros, quando 55% da população brasileira é constituída por negros. No Suprema Corte do Brasil, só Joaquim Barbosa, e olha que era um dos mais preparados, né, negando essa farsa de que os negros são inferiores, a superioridade branca, que é pregada hoje em dia, inclusive em redes sociais, de forma, né, avassaladora, mas que na verdade esconde, né, o tratamento que os negros tiveram, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, quanto nos locais onde foram escravizados, até na África, onde foram dominados durante largo tempo e serviram de mão de obra barata para o desenvolvimento, como dizia Darcy Ribeiro, serviram como lenha, né, na fogueira do desenvolvimento dos países
europeus e norte-americanos. Então, saúdo a data de 20 de novembro, data em que Zumbi dos Palmares foi morto, decapitado, e o seu corpo decapitado, exposto, para que outros negros não tentassem, nem tivessem a mesma ousadia de buscar a libertação, para que só quase 90 anos, quase 300 anos após, através de um ato do próprio Império, os negros tivessem a sua liberdade, mas que continuassem até hoje padecendo das sequelas da escravidão. Como eu disse aqui, alguns números, e que, num certo sentido, está na raiz, que, num certo sentido, está como justificativa das muitas tragédias que a gente vive nos dias de hoje. Quando a gente fala que, quando se entra numa favela, lá nós vamos encontrar 70%, 80% da população negra, isso não é por acaso. Quando nós dizemos que, ao entrar num ambiente carcerário, lá vamos encontrar 70%, 80% da população negra, isso não é por acaso. Se nós, enfim, sairmos por aí fazendo comparações entre a maioria negra no país e a minoria branca, vamos ver que, para os negros, que muitas vezes sobra em termos de emprego, em termos de posição, seja ela política, seja ela no judiciário, seja ela em qualquer canto importante, são posições secundárias. É claro que, quando eu digo isso, e quando eu postei esse texto sobre Zumbi, apareceram muitas pessoas citando Luiz Gama, que foi um grande escritor, e até dizendo: Luiz Gama ficou rico como negro na escravidão e ajudava mais de 500 negros, para lembrar os irmãos Rebouças, que foram grandes engenheiros, até Joaquim Nabuco, que era mestiço, Machado de Assis, que era mestiço, e foram bem-sucedidos. Essas pessoas, normalmente, elas ou se esqueceram ou não sabem que toda regra tem a sua exceção para justificá-la. E esses nomes foram boas exceções às regras, mas eles eram profundas exceções às regras. Se nós pegarmos os escritores daquela época, vamos ver que, além de Machado de Assis, mais tarde um pouco Lima Barreto, talvez um ou outro, a grande maioria eram de brancos. Isso não é por acaso. Então, nós não estamos fazendo essa fala, nem refletindo sobre o que foi a escravidão, para desunir o nosso povo, que é um povo mestiço, para criticar os brancos, porque, além de ser branco, entendo que a gente deve realmente buscar a igualdade, mas a gente não pode esquecer a nossa história, não pode apagar a nossa memória. Apagar a nossa memória não resolve os nossos problemas, ao contrário, fica como se um fato atávico, genético, a produzir resultados sempre conflitantes, resultados sempre negativos para a evolução e o desenvolvimento do país como um todo. Obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Babá. É o nobre vereador Babá, que dispõe de 10 minutos. Companheiros e companheiras, a minha intervenção hoje é sobre o dia 20 de novembro. Mesmo que o 20 de novembro não tenha sido decretado feriado em todos os estados e municípios do território brasileiro, para muitos trabalhadores desse país, esta data é apenas mais um dia de folga, infelizmente. Dissemos infelizmente, não porque os que produzem de fato as riquezas no Brasil, com sua força de trabalho, não mereçam o justo descanso, mas pelo fato de que nem todos sabem que esta data foi escolhida pelo movimento negro para ser o Dia Nacional da Consciência Negra, porque ela coincide com o dia atribuído à morte do grande líder da luta quilombola anti-escravista
Zumbi dos Palmares, em 1695. Fruto de um histórico esforço de articulação do movimento negro brasileiro, o Dia Nacional da Consciência Negra está inserido numa intensa programação de atividades durante todo o mês de novembro, em todo o país, com o objetivo de discutir as violações aos direitos da população negra, o enfrentamento ao racismo e o papel social, político e econômico dos afro-brasileiros na construção do Brasil. Ou seja, 20 de novembro não pode ser visto pelos trabalhadores como simplesmente mais um feriado, porque o objetivo desta data no calendário nacional é fazer uma reflexão sobre o papel histórico da grande maioria negra dessa classe nas relações de trabalho e distribuição no processo de produção desse país, desde a escravidão aos dias atuais e futuros. De fato, é sobre o destino da maioria da classe trabalhadora brasileira de que trata o 20 de novembro, pois sem a mobilização organizada do povo negro, pouco ou nada será realmente modificado na situação atual de exploração do trabalho e nas condições de vida das camadas populares no Brasil. Ao contrário do que afirmam alguns historiadores, e muitos deles da esquerda socialista, a luta de classe no Brasil começou bem antes das greves anarquistas organizadas pelos imigrantes europeus no início do século XX. A luta anti-escravista do povo negro tem mais de 300 anos. As rebeliões, as fugas, os quilombos, os trabalhos mal feitos ou não realizados eram formas de manifestações dos trabalhadores negros forçados à escravidão, que esbarravam em uma legislação rígida e um aparelho repressivo a serviço de uma classe de brancos senhores de escravos. Até as vésperas da abolição, o braço negro constituiu a base principal do trabalho. A introdução do trabalho livre da imigração europeia foi ocupando as brechas não preenchidas pela mão de obra escrava, que se tornara escassa e cara para a classe escravocrata. Este motivo, digamos, econômico, foi o que inviabilizou o escravismo brasileiro. Embora rebeliões, fugas e a organização de quilombos já existissem no Brasil desde o século XVI e várias rebeliões regionais já tivessem a emancipação dos cativos em pauta, uma campanha abolicionista organizada só acontece nas últimas décadas do século XIX. O avanço do capitalismo no Brasil estava provocando uma série de contradições que tornaram o trabalho escravo não apenas anacrônico e antieconômico, mas, sobretudo, ineficiente para o desenvolvimento do país. Com isso, sua legitimidade passou a ser paulatinamente questionada. A implantação de uma dinâmica capitalista, materializada nos negócios ligados à exportação do café, como casas bancárias, estrada de ferro, bolsa de valores, etc., vai se irradiando pela base produtiva. Isso faz com que parte da oligarquia agrária se transforme numa florescente burguesia, estabelecendo novas relações sociais e mudando desde as características do mercado de trabalho até o funcionamento do Estado. Para essa nova economia, o negro cativo era uma peça obsoleta. Além do seu preço ter aumentado após o fim do tráfico de escravo em 1850, o trabalho forçado
mostrava-se mais caro que o assalariado. Foram estas razões materiais e nada humanitárias que estavam, de fato, por trás do decreto imperial que extinguiu de vez a escravatura neste país. Porém, nunca é demais lembrar que o Brasil foi o último país americano a abolir a escravidão. A Lei Áurea, Lei Imperial 3.353, sancionada em 13 de maio de 1888 pela Princesa Isabel, além de ter sido uma medida bastante tardia, veio desacompanhada de um projeto que assimilasse os negros libertos na atividade econômica e na esfera social. Com a proclamação da República, que foi instituída 1 ano depois da abolição, por meio de um golpe militar, também não veio nenhuma solução para inserir os ex-escravizados nas novas relações sociais de produção capitalista no Brasil. Os ex-escravizados, além de serem discriminados pela cor, somaram-se à população pobre e formaram os indesejados dos novos tempos, os deserdados da República. E desse jeito, viemos de lá para cá, passado exatos 130 anos da abolição, da velha à nova República, em pleno século XXI, com muita luta do movimento negro, tendo algumas conquistas importantes pelo caminho da sua história. Mas, de um modo geral, como o legado da escravidão, o povo negro ainda sofre com o racismo, tem as piores condições de vida, figuram nos mais inferiores índices de desenvolvimento humano, emprego, moradia e nos mais altos índices de mortes violentas, principalmente os índices do número de pessoas mortas pela polícia. E como indicam os resultados das recentes eleições para presidentes e governadores, todos esses índices ainda podem piorar muito mais. Então, hoje, mais do que nunca, torna-se necessário a compreensão por parte da maioria dos trabalhadores do significado da data do dia 20 de novembro, que nada mais é do que um dia para refletir e tomar consciência da luta do proletariado negro contra a ideologia racista, de uma elite branca e seu modelo de exploração capitalista, ou seja, que o 20 de novembro é sobre a luta de raça e classe. Zumbi vive. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não há orador inscrito. A presidência franqueia a palavra. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento do vereador Otônio de Paula, número 49, que requer à mesa diretora, na forma regimental, a retirada da ordem do dia do PL número 536 de 2017, que dispõe sobre a fixação de aviso a respeito de assédio sexual nos ônibus urbanos que circulam no município. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador Jorge Manaia, número 901, que requer à mesa diretora a concessão do conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto ao doutor Celso Eduardo Jandre Brechá,
pelos relevantes serviços prestados em prol da sociedade civil carioca. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador Raimon, número 902 de 2018, que requer a mesa, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao padre Manuel de Oliveira Manangão. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 903 de 2018 do vereador Alexandre Esquerdo, que requer na forma regimental a concessão da placa de homenagem, agradecimento e reconhecimento ao servidor público municipal da cidade do Rio de Janeiro, conforme a resolução número 1233 de 2012, a Valnei Ferreira Dias, inspetor da Guarda Municipal, pelos relevantes serviços prestados no exercício de suas atividades. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, o vereador Rocal. Senhora presidente, solicita a verificação de quórum. Solicitada a verificação de quórum pelo vereador Rocal. Peço aos senhores vereadores que tomem assento em suas bancadas. Primeira bancada, 1, 2, 3 com Raimon, 4, 5, 7 senhores vereadores. Segunda bancada, 2 senhores vereadores. Terceira bancada, 1, 2 senhores vereadores. Quarta bancada, 2 senhores vereadores. Mesa 1. 14 senhores vereadores não há quórum para deliberar e nem para dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para amanhã, quinta-feira, às 14 horas, está encerrada a sessão.